Esse vídeo é um corte de um vídeo maior. Algumas pessoas aqui no canal não costumam assistir vídeos tão grandes assim. Então, para atingir esse público, eu tô postando um corte menor do vídeo principal. Lembrando que o vídeo completo vai estar nos recomendados. Então é isso aí, aproveita o vídeo e até o próximo. Alguns dias atrás, foi lançado o primeiro trailer do The Witcher 4. E cara, que trailer da hora, sem palavras, tá perfeito pra cacete. Eu nunca falei isso aqui no canal, mas The Witcher 3 é meu jogo favorito de todos os tempos. Não é à toa que eu platinei ele 2 vezes. Então, para aproveitar o hype do anúncio do jogo e levando em consideração minha paixão genuína pelo game, eu tomei uma decisão de fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Quando falamos do mundo de The Witcher e do jogo em geral, uma das coisas mais famosas nele é a quantidade de criaturas que nosso amigo Geraldão enfrenta. Existe literalmente um bestiário completo dentro do game. E pensando nisso, eu resolvi unir duas paixões minhas, The Witcher e criaturas. E no vídeo de hoje, eu vou trazer todas as criaturas que aparecem na saga The Witcher. Eu não joguei o The Witcher 1 e o The Witcher 2, por falta de oportunidade mesmo. Porém, eu pretendo jogar um dia e eu trago um vídeo falando da história, se vocês gostarem e quiserem, claro. Mesmo eu não tendo jogado diretamente o The Witcher 1 e o The Witcher 2, eu vou pesquisar diretamente as criaturas que aparecem neles, para trazer para vocês com o máximo de embasamento possível. Basicamente, o vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira, eu vou pincelar um pouco sobre a história do jogo para quem não conhece, e a segunda vai ser exclusivamente focada nas criaturas. Lembrando que eu vou usar como base de pesquisa a The Witcher Wiki, e é claro, meus próprios conhecimentos sobre o jogo. Então, sem mais enrolação, pegue sua espada de prata, seus olhos sagrados e vamos fazer o trabalho dos bruxos. Tudo que eu sei dos The Witcher anteriores é que um bruxo chamado Leto elimina um rei, e daí dá uma treta gigante que acaba numa guerra. E basicamente, o The Witcher 3 tem início no meio dessa guerra, entre o Império de Nilfgaard, comandado pelo rei Ymir, que também é o pai da Ciri, e os Reinos do Norte, comandado pelo rei Radovid. O jogo em si tem 7 regiões que a gente consegue explorar. A primeira é Pomar Branco, onde se inicia o game. Depois a gente vai pro Castelo de Nilfgaard e dali seguimos para áreas mais abrangentes, como a Teméria, que é um continente, a cidade de Novigrad, que é uma capital enorme, e as Ilhas Skelliges, que é um continente marítimo. Além disso, tem a Fortaleza de Kaer Morhen, onde é o lar da Escola do Lobo que o Geralt pertence, e tem o continente de Toussaint, que foi trazido pela DLC Blood and Wine, que na minha humilde opinião é o mais bonito do game. Cada continente do jogo tem sua própria estética e seus próprios personagens. Por exemplo, na Teméria, a mitologia que mais aparece é a medieval e a eslava, e no continente marítimo tem mais vikings e criaturas nórdicas. Grande parte da história do jogo gira em torno do Geralt procurando a Ciri pelo mapa. Quando ele encontra ela, o inimigo principal tenta capturá-la novamente. E aqui eu abro um parênteses. O inimigo principal de The Witcher 3 é a Caçada Selvagem, que é basicamente um grupo de elfos do mal que quer capturar a Ciri para usar o poder ancestral dela para deixar a nevasca dominar o mundo. Após esse indício de guerra, eles vão para a Fortaleza dos Bruxos da Escola do Lobo, e acontece uma das melhores batalhas dos games, a Batalha de Kaer Morhen. E a partir daí se desenrola até a batalha final com a Caçada Selvagem, e eventualmente a derrota de Eredin, o chefe deles. Além da campanha principal do jogo, tem 2 DLCs que eu acho tão boas quanto a história principal, a Blood and Wine e a Heart of Stone. A primeira DLC lançada é a Heart of Stone.
Essa DLC gira em torno de um personagem chamado Counter Odin, que a gente encontra literalmente na primeira cena da campanha principal. E esse personagem é extremamente macabro. Olha essa música, se liga nessa música. Um sorriso maroto, ele te chama agora. As coisas bem doces que a você implora. Atende desejos, ouro sem demora. O que quiser, ele te dá na hora. Depois cobra o preço e você só chora. Ele pega tudo que te dera outrora. Enfim, ele ajuda o Geralt e depois cobra os favores dele a um baita de um FDP. No final da DLC, o Geraldão descobre que ele é tipo um demônio bem poderoso e tal, e tem duas opções. Você pode entregar um personagem importante pra ele, ganhar 3 desejos, ou enfrentar ele até o final. Agora, essa DLC do Blood and Wine é incrível demais, ela literalmente adiciona um novo continente no jogo. A história basicamente gira em torno do Geralt viajando pra lá e tendo que enfrentar um vampiro superior. É um bicho mó poderoso lá, mas vou falar dele mais pra frente nesse vídeo. O Geralt recebe o chamado, mas o bruxão não recusa nada, então ele vai, investiga, descobre quem que é e eventualmente luta contra ele. Mas como eu disse no início, esse vídeo não é sobre a campanha do game. Se vocês quiserem, eventualmente, eu posso jogar os 3 e as DLC e trazer toda a história aqui num vídeo muito longo aqui pro canal, mas só se vocês quiserem, então comenta aí. Depois desse resumo sobre o jogo, vamos finalmente para as criaturas. Como eu disse anteriormente, The Witcher bebe na fonte de várias mitologias para criar e trazer seus monstros. As mais presentes são a mitologia eslava e a mitologia nórdica, porém tem mais algumas. Essa parte do vídeo vai ser dividida em algumas subpartes. Essa divisão vai acontecer porque existem muitas espécies de monstros no universo do bruxo e vai facilitar o entendimento. Então, vamos lá. Antes de efetivamente entrar nas criaturas, eu gostaria de fazer um pequeno adendo. Como em algumas partes eu vou falar de estratégias para combate, para derrotá-las, eu vou dar um pequeno resumo dos ataques do jogo. Basicamente, os bruxos andam com 2 espadas, uma de ferro para humanos e animais, mas é relevante pra gente no momento, e uma de prata, que serve exclusivamente para criaturas mágicas. Tem as bombas também, mas a função delas é bem autoexplicativa no próprio nome. Além disso, tem as poções de bruxo, que deixam você mais bufado, como a andorinha, que acelera a regeneração, a gato, que faz você enxergar no escuro, a lua cheia, que aumenta a vitalidade, a coruja, que acelera a estamina, a Thunderbolt, que aumenta a força do ataque, e muito, muito mais. Se juntar os 3 jogos, tem muita poção. E por fim, os sinais de bruxo, que é o mais importante e o mais conhecido por todos. São basicamente 6 sinais no total. O primeiro é o Aard, que é basicamente uma onda de vento que empurra e atordoa os inimigos. O segundo é o Igni, que incendeia tudo ao seu redor. O sinal Irden cria uma armadilha que imobiliza os inimigos. O Queen protege contra danos físicos. O Axe causa confusão mental e até controla a mente dos inimigos. O Heliotrop protege contra feitiços. E por fim, o Sony coloca os inimigos para dormir. Então, dito isso, vamos finalmente adentrar nas criaturas. Como o próprio nome já diz, os construtos são seres literalmente criados do zero por magia. A maioria deles é irracional e agem exclusivamente por instinto mágico. Os Cerberus da Caçada Selvagem são criaturas ferozes que acompanham os Cavaleiros Espectrais em sua jornada, agindo como seus caçadores particulares. Essas feras são envoltas por uma armadura de gelo resistente, que só pode ser rompida com golpes poderosos. Segundo algumas teorias, essas criaturas nascem de cristais de gelo mágicos e são inimigos implacáveis, atacando tudo que cruzar o seu caminho com garras e presas afiadas. Essas criaturas possuem habilidades únicas, como congelar o solo ao seu redor e criar espinhos de gelo para dificultar a movimentação de seus oponentes. Quando eles estão gravemente feridos, eles entram em um estado de frenesi.
tornando-se ainda mais perigosos e poderosos. Como sua natureza é gelo, eles são vulneráveis a ataques de fogo, especialmente ao sinal Igni, e são suscetíveis ao sinal Axe, que pode enfraquecer temporariamente a sua ferocidade. Os Cerberus se tornam um desafio maior em ambientes frios, onde absorvem o poder do gelo do local. Além disso, acredita-se que eles se tornam ainda mais fortes sobre uma lua vermelha, um presságio da chegada da caçada selvagem. Os Djinns, ou Djinns, são espíritos elementais do ar, que se manifestam como concentrações de energia mágica, dotadas de uma consciência e uma personalidade frequentemente perversa. Eles são extremamente poderosos e têm uma capacidade incrível de manipular o ar para criar tempestades, furacões e ventanias devastadoras. Eles lutam utilizando feitiços instantâneos que superam até os mais elaborados encantamentos humanos. No entanto, como eles são construtos mágicos, eles são vulneráveis a armas de prata, enquanto o aço comum é completamente inútil contra eles. Esses seres são altamente cobiçados, porque quando eles são capturados e dominados, podem ser obrigados a atender 3 desejos do mestre antes de serem libertados de fato. No Mino do Bruxo, os magos mais habilidosos tentam aprisionar os Djinns em recipientes específicos, como garrafas ou vasos de cerâmica, utilizando a sua energia para lançar feitiços sem recorrer à fonte de magia tradicional. Contudo, subjugar essas criaturas não é nada fácil, já que eles resistem ferozmente a esse destino de aprisionamento. Os elementais de fogo são seres mágicos criados diretamente a partir da essência destrutiva do fogo. Essas criaturas são invocadas por meio de rituais complexos com um único objetivo: destruir tudo no seu caminho. Essas criaturas têm uma natureza implacável e são algumas das entidades mais letais do mundo mágico de The Witcher, e são feitos exclusivamente para devastar com precisão e ferocidade. Essas criaturas atacam usando poderosas bolas de fogo e labaredas, que são capazes de transformar o ambiente ao seu redor em cinzas instantaneamente. Elas são imunes a veneno e, obviamente, a feitiços de fogo. Feitiços esses que só servem para deixar a criatura ainda mais forte. Nas batalhas, os elementais de fogo devem ser enfrentados com muito cuidado. Espadas de prata podem feri-los, mas o calor intenso que emanam dificulta e muito a aproximação segura. Além do elemental de fogo, temos o elemental de gelo e o elemental de terra, que são literalmente o elemental de fogo, só que mudando a natureza da criatura. O de gelo é feito de gelo primordial e tem fraqueza para magia de fogo, e o de terra é feito de pedra primordial e tem fraqueza ao sinal de vento. Os desenvolvedores do jogo foram bem preguiçosos nesses dois aí. Os golems são construtos animados criados a partir da terra, das pedras ou da madeira, e são controlados por magia. Eles não possuem vontade própria, obedecendo cegamente às ordens do seu mestre. São usados frequentemente como guarda-costas ou servos, e são imunes ao fogo e ao veneno, e sua força colossal os torna quase invulneráveis a ataques convencionais. Eles não sentem dor, e não necessitam de alimentos ou descanso, o que os torna perfeitos para tarefas que exigem resistência e muita paciência. A sua força e resistência são enormes, e superam a de qualquer humanoide, sendo capazes de esmagar rochas e outros obstáculos com certa facilidade. Embora sua resistência seja uma vantagem, a fraqueza de um golem está no seu corpo duro, que é vulnerável a ácidos e certos óleos. Feitiços e ataques de prata geralmente não têm efeito, mas armas tratadas com substâncias específicas, como óleo de construto, podem ser eficazes para derrotá-los. Os golems não são rápidos, mas sua força bruta e capacidade de causar grandes danos, até porque seus punhos passam dos 50 kg, tornam qualquer confronto com eles extremamente perigoso. Para derrotá-los, é necessário focar na sua lentidão e utilizar táticas para evitar seus golpes devastadores, já que não há defesa capaz de bloquear os seus golpes. As gárgulas são criaturas feitas de granito ou mármore e têm uma resistência impressionante a danos e uma força muito além da humana. Os seus punhos feitos de pedra podem esmagar até mesmo um homem com uma armadura pesada em um único golpe. Além disso, elas são capazes de lançar pedaços de pedra com uma precisão enorme, então mesmo de longe ainda pode ser acertado pela criatura. Apesar da sua resistência ao fogo e imunidade aos feitiços como o sinal Igni, as gárgulas possuem algumas fraquezas. Elas podem ser feridas por lâminas de prata e são vulneráveis a bombas de dimerítio que bloqueiam a magia que dá vida para elas. Elas são criadas principalmente para proteger locais como laboratórios de magos, e essas criaturas são eficazes em defender seus mestres, e sua aparência assustadora já é o suficiente para amedrontar
enfrentar qualquer intruso. Aqueles que ousam enfrentá-las geralmente encontram uma morte rápida, despedaçados pelas garras afiadas dessas estátuas vivas. O fantasma do apiário é literalmente um cérebro da caçada selvagem que se separou do seu bando durante um dos muitos ataques protagonizados por eles. Pra quem nunca jogou The Witcher 3, existem várias missões que são contratos de bruxo, que é literalmente o Geraldão caçando criaturas por aí. E ele é o inimigo principal do contrato de bruxo, o fantasma do apiário. Não tem nada demais, é só um cérebro normal da caçada selvagem que acabou se perdendo por aí. Eu só trouxe porque é legal o nome fantasma do apiário, é mó imponente, sei lá, então eu achei da hora trazer. Terrazane é um elemental de terra muito poderoso, aprisionado por seu antigo mestre em uma prisão mágica localizada nas ruínas élficas subterrâneas, no porão da residência de Moldávia. Esse elemental em específico é uma criatura imensamente forte e perigosa, aprisionada devido à sua imensa força e poder. Geralt se depara com a missão de enfrentar Terrazane após ouvir sobre a mansão assombrada através de Kurt Dysart. Ao aceitar o contrato batendo portas, dado pelo próprio Dysart em Novigrad, Geralt precisa derrotar Terrazane, tornando um desafio significativo devido ao poder do elemental, que exige uma preparação cuidadosa para finalmente ser vencido. Os draconídeos, como vocês já devem saber, são criaturas que têm algum parentesco ou alguma semelhança com dragões ou répteis em geral. O basilisco é um réptil monstruoso conhecido por seu veneno extremamente letal, considerado uma das neurotoxinas mais potentes do mundo mágico. A sua picada é fatal. Em questão de segundos, o inimigo cai completamente exterminado. Embora as lendas digam que ele pode transformar as pessoas em pedras com seu mero olhar, essa crença é falsa, pelo menos na mitologia de The Witcher. Ainda assim, suas garras afiadas, dentes venenosos e ataques ácidos garantem que enfrentar essa criatura seja extremamente perigoso. Esses predadores preferem habitar lugares escuros e úmidos, como cavernas, esgotos e porões, além de serem encontrados em áreas próximas a pântanos e corpos d'água. Eles caçam durante o dia, emboscando presas com ataques rápidos e mortais. Para enfrentá-los, é necessário o uso de elixires como Papa-Figo, que aumentam a resistência ao veneno, e bombas como Estrela Dançante ou Lasca, que são eficazes contra eles. Apesar da sua letalidade, o couro de basilisco é altamente valorizado na confecção de artigos de luxo, levando muitos caçadores a arriscar suas vidas por ele. Esse comércio excessivo, no entanto, reduziu drasticamente sua população, levando a debates sobre sua preservação entre os magos e druidas. O basilisco de prata, conhecido cientificamente como Regulus platinum, é uma subespécie rara de basilisco, considerada extinta devido à caça excessiva. Ele é um inimigo único encontrado na expansão Blood and Wine durante a missão no Reino Selvagem de Beclare. Esse espécime, também conhecido como Grande Terror Branco, é o último da sua espécie na região de Toussaint. Historicamente, os basiliscos de prata eram abundantes em Toussaint por volta do ano de 1100, mas sua população foi devastada pela caça devido ao alto valor do seu couro prateado. Em 1275, o último representante dessa espécie começou a atacar caravanas no norte do ducado, e por isso foi exterminado pelos cavaleiros de Toussaint. O basilisco de prata possui escamas mais finas que os basiliscos comuns, tornando mais vulnerável ao fogo, com o sinal ígneo sendo usado especialmente no combate. Entanto, seu veneno ainda é mais potente do que o dos seus parentes, exigindo extrema cautela para enfrentá-lo. A Cocatriz é uma criatura mortal que mistura traços de um galo e de um réptil. Embora a lenda diga que seu olhar transforma qualquer ser vivo em pedra, igual ao basilisco, essa característica é mais um mito do que realidade. Ela é frequentemente confundida com o basilisco, mas pertence a uma ordem completamente diferente. Fisicamente, a Cocatriz tem o tamanho de um peru, com o corpo coberto por penas, asas de morcego, bico curvado de abutre e crista carmesim. Ela vive em locais escuros, como cavernas, ruínas ou calabouços, movendo-se com saltos ou voos curtos. Durante o ataque, ela prefere emboscar suas presas, mirando em áreas vitais como coluna ou a veia aorta, sendo capaz de matar com uma única estocada do seu bico.
Apesar da sua aparência peculiar, suas penas e peles são altamente valorizadas, especialmente as penas de cauda, usadas para materiais de escrita. Em combate, a cocatriz é agressiva e utiliza golpes com asas, bico e cauda para cansar seus oponentes. Seus ataques são precisos e visam áreas expostas, causando ferimentos fatais rapidamente. Para enfrentá-la, é essencial usar óleo de draconídeo para amplificar o dano, além de bombas de colmeia, que perfuram suas asas frágeis com eficiência, diminuindo sua mortalidade e ferocidade. O Berrante é um nome folclórico para uma cocatriz encontrada em Velen, que aterroriza as pessoas do Poleiro do Corvo em The Witcher 3, e só é possível matar a criatura ativando a missão de contrato de bruxo chamado O Berrante. Os lagazes, também conhecidos como dracolagartos, são répteis voadores gigantes, que são frequentemente confundidos com dragões, especialmente os de cor verde. A sua aparência lembra um grande pterodátilo, de pele acinzentada, com dentes afiados e uma cauda longa e pontiaguda, sendo tão ameaçadores quanto os dragões, apesar de não cuspirem fogo ou possuir inteligência avançada. Essas criaturas draconídeas são predadores aéreos, atacando com mordidas, golpes de garras e chicotadas de cauda, que dificilmente podem ser defendidas. Embora eles sejam menos poderosos que os dragões, eles são igualmente mortais, capazes de derrubar presas com um único ataque fulminante. Eles costumam habitar cavernas e cavidades no solo em várias regiões, adaptando-se a diferentes climas e terrenos. Apesar de não construírem ninhos elaborados, colocam seus ovos em tocas seguras e protegidas. Enfrentar um lagaz exige cautela e preparação. Para combatê-los, é recomendável o uso de óleo draconídeo, para maximizar o dano, além de bombas e sinais para limitar a sua mobilidade. Embora eles não possuam o mesmo poder de um dragão, subestimá-los pode levar a um fim rápido e doloroso. Os tordos são draconídeos menores e menos inteligentes que os dragões, mas ainda assim são extremamente perigosos. A sua característica mais marcante é a sua cauda bifurcada, que é usada para dar equilíbrio durante o voo e também como arma. Apesar dessas criaturas não possuírem o porte ou a inteligência de um dragão, eles são predadores ágeis e letais, especialmente quando atacam no ar. Essas criaturas voam com rapidez, usando seu peso e sua envergadura para derrubar presas com as suas asas. Uma vez no chão, eles perdem parte da mobilidade, mas acabam compensando com golpes potentes de suas caudas espinhentas e afiadas. Geralmente, eles caçam durante o dia, preferindo presas maiores, como gado, porcos e até humanos. Embora sejam seres solitários, podem ser encontrados em pares, em raras ocasiões, tornando o combate ainda mais difícil. Para enfrentar um tordo, o ideal é usar óleo de draconídeo e manter-se em movimento constante, evitando seus ataques aéreos e golpes de cauda. A estratégia recomendada é atraí-los ao chão com iscas, como animais domésticos, para limitar sua mobilidade e criar oportunidades de ataque. Mesmo assim, subestimar essas criaturas pode ser um erro fatal para o jogador. Os serpes, também conhecidos como Ylvernes, são répteis voadores que frequentemente são confundidos com dragões, mas possuem diferenças notáveis. Eles não cospem fogo e não possuem inteligência ou a consciência dos dragões, mas são igualmente mortais. Eles possuem asas de morcego, pescoço longo e uma cauda tridente envenenada, e essas criaturas atacam com ferocidade tanto no ar quanto na terra. Eles são especialistas em ataques aéreos, mergulhando em alta velocidade para capturar presas, seja ovelhas ou até humanos. No chão, seus golpes com a cauda venenosa e mordidas de mandíbula poderosa são ameaças constantes. Eles vivem em regiões áridas ou próximas a assentamentos, sendo elementos naturais do ecossistema, por vezes protegidas pelos druidas, que veem eles como criaturas importantes para o ecossistema da natureza. Para enfrentá-las, é crucial usar óleo de basilisco para potencializar os golpes, além de contar com uma boa lâmina de prata. Wyverns são resistentes a veneno e atordoamento, mas seus corpos fornecem materiais alquímicos valiosos, como toxinas e glândulas venenosas, tornando sua caça atraente, embora extremamente perigosa. Para terminar a parte dos draconídeos, vamos falar dos serpes reais, uma variação do serp comum. Os wyverns reais ou serpes reais são versões mais fortes e mais letais de suas contrapartes comuns, conhecidos por sua ferocidade e capacidade de causar estragos. Eles são altamente agressivos. Essas criaturas não hesitam em atacar multidões inteiras para defender seus territórios ou alimentar seus filhotes. Sua natureza destemida e resistência física os tornam o terror das regiões montanhosas onde vivem, especialmente de precipícios.
precipícios, locais preferidos para construírem seus ninhos. As fêmeas da criatura são menores, mas compensam com inteligência aguçada e o veneno mais letal, sendo mais difíceis de enfrentar do que os próprios machos. Além disso, elas são extremamente territorialistas, até mesmo com outros da sua espécie, o que reflete sua hostilidade generalizada para tudo e todos. Quando caçam ou combatem intrusos, essas criaturas utilizam táticas eficientes, como mergulhos rápidos para derrubar suas presas, seguidos de ataques venenosos com a cauda e mordidas. Eles são resistentes a veneno e atordoamento, porém têm fraqueza contra óleo de basilisco e lâminas de prata. Após derrotá-los, suas toxinas, membranas das asas e glândulas venenosas oferecem ingredientes alquímicos valiosos para a confecção de poções. A maioria dos draconídeos de The Witcher é uma variação dos dragões que todos conhecem, basicamente dragões com elementos diferentes. Os espectros são resumidamente os Gasparzinho de The Witcher. A maioria deles são literalmente fantasmas de pessoas que morreram com assuntos mal resolvidos. Mas em alguns casos, alguns deles são entidades criadas por crença coletiva, uma espécie de tulpa, e outros são criaturas com característica espectral. Enfim, vamos lá. A Dama de Branco é uma aparição poderosa que assombra os campos de Novigrad, espalhando terror entre os camponeses, impedindo a colheita e ceifando suas vidas. Esse espectro é ativo durante o dia e é conhecido por deixar cadáveres secos e carbonizados em seu rastro, tornando sua presença uma maldição para a região. Geralt enfrenta o espírito durante a missão de contrato de bruxo, a Dama Branca, buscando restaurar a paz na região. Investigando a origem do monstro, Geralt descobre que a Dama de Branco era em vida uma mulher chamada Luzi. Luzi foi abandonada no dia do seu casamento, e então cometeu autoextermínio, um ato que aprendeu entre os mundos e a transformou em um espírito vingativo. A dor e o arrependimento em vida alimentaram sua forma monstruosa, o que tornou ela uma ameaça letal e difícil de enfrentar. Como os outros espectros, a Dama de Branco é vulnerável a óleo de espectro e uma espada de prata. Na missão do jogo, Geralt não deve só derrotá-la, mas também descobrir a verdade sobre o seu passado para garantir que o espírito descanse em paz. As aparições são entidades sombrias formadas por tragédias passadas e mal resolvidas, como a Dama de Branco que eu falei anteriormente. Elas vagam entre os vivos. Essas almas, atormentadas, se tornam a personificação do sofrimento humano, carregando uma tristeza quase palpável e uma sede insaciável de vingança ou resolução de conflitos. Frequentemente, eles são associados a locais onde morreram, ou onde seus corpos foram deixados. Elas se tornam guardiãs involuntárias de segredos antigos e de tragédias esquecidas por todos. Enfrentar essas criaturas é extremamente complicado, pois suas formas fantasmagóricas as tornam imunes à dor e a venenos. Entretanto, elas possuem vulnerabilidades específicas, são sensíveis à prata e ao óleo de espectro, que podem dissipar sua energia sobrenatural. Além disso, sinais como Irden são essenciais para enfrentar essas criaturas, pois tornam seu estado intangível mais vulnerável a ataques. A aparição não é um simples inimigo, é mais um lembrete do que nem o que tá morto de fato no continente de The Witcher. Seja invocada por magia ou presa entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, ela é uma prova de que nem todas as almas conseguem descansar, e algumas tornam-se instrumentos de terror e destruição, até que alguém tenha coragem para libertá-las. As aparições diurnas são espectros únicos que surgem sob o sol escaldante, dos campos abertos, enquanto o vento permanece imóvel. Basicamente, elas aparecem e o vento fica simplesmente estático. Elas são reconhecidas por suas danças macabras em círculos. Além disso, essas entidades atraem agricultores desavisados para seus territórios mortais. Qualquer um que entre no círculo é encantado, condenado e incapaz de escapar com vida. A sua presença é marcada pelo sutil balançar das plantações, mesmo em dias completamente calmos. Embora elas sejam menos ameaçadoras quando estão sozinhas,
Essas aparições tornam-se perigosas em grupos, especialmente devido à sua habilidade de cegar os adversários, dificultando sua defesa. Geralt se depara com elas pela primeira vez nos campos próximos à Vila de Águas Turvas, um local aparentemente pacífico, mas que esconde esses monstros à luz do dia. Para lidar com essas entidades, o bruxo deve desferir golpes rápidos e precisos com sua espada de prata, e é claro, usando o bom e velho óleo espectral. As aparições noturnas, também conhecidas como espectros da meia-noite, dominam os campos após o pôr do sol, se alimentando da energia lunar. Elas vagam por plantações vazias e desertas, sendo incapazes de compreender os vivos, embora ainda possam vê-los. Essas aparições possuem habilidades especiais, como capturar e redirecionar a luz da lua para cegar seus oponentes. Além disso, no meio do combate, elas permanecem na forma não material, tornando ataques físicos ineficazes na maior parte do tempo. Somente quando atacam diretamente, assumem uma forma tangível, abrindo uma janela para golpes. Quando elas são enfraquecidas, criam múltiplas projeções de si mesma, mas não atacam, apenas sugam a energia vital das suas vítimas. Para enfrentar essas entidades, existem algumas estratégias que podem ser adotadas. O sinal Irden podem forçá-las a se tornarem incorpóreas, enquanto bombas de pó de lua são altamente eficazes em neutralizar suas formas etéreas. A aparição da pintura é um dos espectros mais únicos que Geralt enfrenta. É o espírito de Iris von Everec, aprisionada na residência abandonada da família von Everec. Esse encontro acontece durante a missão Cena de um Casamento, na expansão Heart of Stone. Dominando a casa que um dia foi o seu lar, o espectro expressa sua dor e sua raiva ao manipular os objetos ao seu redor, especialmente as pinturas penduradas na parede, que se torna uma porta de entrada para atacar o jogador. Ao enfrentar Geralt, a aparição ataca com uma fúria incontrolável, enquanto se move entre as telas, criando uma batalha muito da hora e imersiva. Além do óleo espectral e a boa e velha espada de prata, o segredo para derrotar a aparição da pintura é priorizar a defesa e o ataque com precisão. A aparição de Daphne é o espírito inquieto de uma mulher transformada em árvore por uma maldição, encontrada na expansão Blood and Wine, durante a missão Um Coração de Cavalheiro. Daphne sofreu esse destino enquanto aguardava eternamente pelo retorno do seu amado, o Cavaleiro Garrett, aprisionado no rochedo Lince. Geralt é chamado para investigar o caso por Jacob, um lenhador que teme pela própria segurança após encontrar uma árvore amaldiçoada. No local, o bruxo descobre uma bruxa que desempenhou um papel fundamental no destino de Daphne. As decisões de Geralt, ao lidar com a maldição e com a bruxa, podem determinar o desfecho da missão. Se conduzida pacificamente, a alma de Daphne encontrará o descanso. Caso contrário, ela assume uma forma espectral agressiva, transformando-se em um chefão difícil pra cacete. Como inimiga, a aparição de Daphne tem ataques rápidos e imprevisíveis. A luta fica bem mais fácil com o óleo de espectro e com os sinais Irden e Igni, até porque o vínculo com as árvores faz o espírito ter fraqueza com fogo. As Banshees são espectros femininos conhecidos como presságios de morte. Elas geralmente aparecem gritando e lamentando. De acordo com antigos rumores, essas entidades são resultado de mulheres que sofreram tragédias profundas em vida. Por conta disso, elas permaneceram presas entre os mundos por causa de traumas irreparáveis. Elas aparecem frequentemente como figuras fantasmagóricas, com rostos pálidos e enrugados e corpos em decomposição. Essas aparições não costumam atacar diretamente, mas seus gritos estridentes são letais de outras formas. Elas são capazes de acordar os mortos e usá-los para atacar os oponentes. Além disso, seus lamentos atordoam os inimigos, tornando-os vulneráveis aos ataques. Apesar de possuírem habilidades de regeneração, Banshees podem sim ser derrotadas. Armas de prata, óleo espectral e sinais de bruxo são eficazes, mas elas são imunes a bombas e virotes, até porque elas são etéreas. Enfrentar uma Banshee exige cautela, já que os seus gritos podem desestabilizar os bruxos.
Os Barghestes são espectros que assumem a forma de cães demoníacos, aparecendo em matilhas durante a noite. Esses monstros são associados a lendas que conectam eles com a caçada selvagem, ou como um instrumento de retribuição divina, personificando vingança e destruição. O seu líder, geralmente um Barghest mais poderoso, os guia no ataque, tornando-os ainda mais ameaçadores. Eles são implacáveis e não mostram compaixão pelos vivos e caçam qualquer coisa no seu caminho. Esses espectros não surgem espontaneamente, mas são invocados por forças sobrenaturais ou rituais específicos. Apesar da sua origem espectral, seus corpos materializados permitem que sintam dor e sejam atordoados, embora sejam altamente resistentes a esses efeitos. No entanto, como a maioria das criaturas sobrenaturais, são vulneráveis à prata e podem ser derrubados com facilidade por bruxos habilidosos. Em combate, eles utilizam táticas de matilha, cercando suas presas e atacando em grupo. Para enfrentar os Barghestes, o estilo de combate deve ser rápido e usar sinais como Igni ou bombas que causem dano em área. As Damas da Peste, também conhecidas como Pestas ou Bubônicas, são entidades espectrais que personificam morte e doenças. Elas surgem em regiões devastadas pelas pragas, trazendo consigo um ar de desespero e destruição. Com a aparência grotesca de mulheres em estado avançado de decomposição, cobertas de cicatrizes e limo, essas aparições são acompanhadas por enxames de ratos. Não se sabe ao certo se elas são a causa das pragas ou apenas são atraídas por elas, mas sua presença é sempre um prenúncio de sofrimento e caos. Avistar uma Dama da Peste é raro e extremamente assustador. Apenas 2 relatos documentados foram feitos, ambos em períodos de epidemias massivas. Acredita-se que elas sejam manifestações de mulheres que sofreram mortes longas e agonizantes devido a doenças. Embora muitos considerem a sua existência um mito, a sua natureza maléfica é temível por todo o mundo mágico. Elas provavelmente compartilham vulnerabilidades com outros espectros, como prata e olhos espectrais, mas seus poderes relacionados à pestilência as tornam adversárias mortais. Embora os bruxos sejam imunes às doenças que elas carregam, ainda são inimigos poderosos de se enfrentar. O Demônio do Poço é uma aparição diurna que assombrava uma vila abandonada em Pomar Branco, mantendo os poucos moradores da região presos em um ciclo de medo e desespero. O espectro é associado à missão de contrato de bruxo, o Demônio do Poço. A aparição era resultado de um extermínio brutal e de emoções tão intensas que a alma da vítima ficou presa ao mundo dos vivos, amarrada ao poço que encontrou seu fim. Geralt, ao aceitar o contrato de Odalan, um camponês local, percebeu que a chave para enfrentar a criatura era desvendar a origem da sua maldição. Ao investigar, descobriu que a aparição era o espírito de uma jovem brutalmente exterminada e que o objeto que aprendia naquele local precisava ser purificado. No entanto, a luta não seria tão simples assim para o bruxo. Como toda aparição diurna, ela cegava seus oponentes com ilusões e criava cópias de si mesma para sugar a vitalidade de quem enfrentasse. O uso do sinal Irden foi essencial para prendê-la e expor sua forma corpórea, tornando-a vulnerável à espada de prata. O Etéreo é um dos monstros mais aterrorizantes que Geralt enfrenta na expansão Heart of Stone. Ele é criado a partir dos medos mais profundos e do sofrimento humano, e esse ser demoníaco assume a forma física para se alimentar da dor e perpetuar o pesadelo de suas vítimas. No caso de Iris von Everec, o Etéreo reflete seu maior medo, a morte do seu querido marido. A criatura, na expansão, se manifesta como uma visão horrível do marido de Iris, com o corpo torturado, ferido, amarrado e perfurado pelo próprio sabre. Geralt encontra esses etéreos no Mundo Pintado, uma dimensão criada pelas memórias e emoções de Iris. A batalha contra essas entidades não é simples, pois além de refletir os temores mais profundos de quem os encara, eles também possuem habilidades de combate de quem os enfrenta. Durante a missão Cena de um Casamento, a luta contra os etéreos acontece no cenário de uma das últimas cenas familiares de Iris e seu marido, em que ela escreve uma carta para ele de despedida.
Os rins são espectros malignos que se alimentam das emoções mais sombrias da humanidade, como o medo, arrependimento e a culpa. Eles são invisíveis para a maioria, eles são visíveis apenas para suas vítimas, geralmente aqueles que carregam crimes ou culpas pesadas. Esses espectros são incrivelmente perigosos, pois induzem suas vítimas à loucura, alimentando-se das emoções negativas até que a pessoa se autodestrua. Eles não são facilmente exorcizados e habitam diversas esferas, tanto no mundo real quanto no plano sombrio de Gaunter Odin. Eles raramente se mostram para os inocentes, que permanecem protegidos da sua presença. Mas quando se revelam, assumem a forma de uma figura humanoide alta, envolta em sombras, com garras afiadas, prontas para atacar suas vítimas. Jenny do Bosque é uma aparição noturna que assombra os campos próximos à vila de Centrobosque, em Velen. Antes da sua morte, ela era Zula, uma mulher que vivia um relacionamento com Ontan, mas que despertou o ódio de Bokhai, um aldeão rejeitado por ela. Incapaz de lidar com a rejeição, Bokhai se tornou uma ameaça para o casal, e Zula, temendo pela sua vida, planejou fugir com Ontan na calada da noite. Porém, Bokhai descobriu o plano e os perseguiu. A sua ação violenta resultou na morte de Zula, que foi exterminada enquanto tentava escapar com seu amante. Esse ato cruel transformou Zula em Jenny do Bosque, uma aparição vingativa que assombra os campos à noite, levando consigo a dor de sua morte trágica e a necessidade de vingança. O Penitente é um espectro raro e perigoso que persegue os pecadores mais perversos na ilha de Eldberg, em Skelliger. Ele é uma entidade vingativa, surgindo como um fantasma assombrado por sua própria dor e própria culpa. Esse espectro só aparece para aqueles cujos crimes são imperdoáveis, condenando-os a enfrentar a fúria de sua própria culpa antes de serem consumidos por ela. Geralt se depara com o Penitente durante a missão O Fantasma de Eldberg, onde é contratado para lidar com esse monstro. A aparição é particularmente difícil de enfrentar, devido à sua habilidade de infligir sofrimento psicológico profundo em suas vítimas, além de ser um inimigo de grande resistência física. A sua presença nas proximidades de Eldberg torna a ilha ainda mais temida por aqueles que a visitam, já que o Penitente parece ser atraído pelas energias negativas de quem ali cometeu atos impiedosos. Rapunzel era uma jovem da Terra de Mil Fábulas, que após uma morte trágica se transformou em uma aparição aterrorizante. Presa em uma torre, ela passava os dias esperando por seu príncipe, que ao tentar libertá-la, acabou caindo para a morte. Quando os feitiços que mantinham a Terra de Mil Fábulas começaram a enfraquecer, Rapunzel foi consumida pelo desespero, e ao perceber que jamais seria resgatada, ela se auto-exterminou em suas tranças. Quando Geralt sobe até a torre para procurar um feijão mágico, ele encontra o corpo de Rapunzel pendurado no lustre. Ao fazer isso, ele desperta seu espírito furioso, que se transforma em uma aparição ameaçadora. O espectro ataca Geralt com toda sua raiva, mas o bruxo, após uma luta intensa, consegue derrotá-la, colocando fim à sua agonia e libertando sua alma. Eu acho que aqui eu vou fazer só uma menção honrosa. No jogo, tem alguns inimigos que não são mágicos. Tem os humanos, que na maioria são cavaleiros ou bandidos, ou uns malucos aleatórios que fica desafiando o Geraldão. E tem as feras, que são basicamente animais normais, como cães, javalis, lobos, panteras e ursos. E como eles são seres comuns, uma lâmina de aço já dá conta do recado. Mas enfim, eu só trouxe essa menção honrosa pra ficar mais completinho no vídeo. Vamos voltar pros monstros mágicos.